Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 105ª sessão ordinária, em 30 de novembro de 2011. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Ivanir de Mello e Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tereza Berger, Tânia Bastos, Eliomar Coelho, Tio Carlos, Ivanir de Mello, Chiquinho Brazão, Carlos Caiado, Dr. Edson da Creatinina, Sônia Rabelo e Elton Babu, 10, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h20. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhores e senhoras vereadoras, assessores e assessoras, público nas galerias e nos gabinetes, imprensa e demais presentes a este plenário. Ontem, no auditório desta casa, foi realizado um debate anunciado como sendo o primeiro de uma série com o intuito de apresentar propostas aos planos de governo dos candidatos a prefeito do Rio, o primeiro de um ciclo sobre os problemas da cidade. A mobilidade urbana foi o tema desta quarta-feira. E aqui estiveram o arquiteto, mestre em urbanismo, Antônio José Pedral, o geógrafo, diretor da Associação de Moradores de Copacabana e membro do movimento Linha 4 Metrô que o Rio precisa, Ricardo Lafayette, o engenheiro civil com mestrado de transporte pela COP e também deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que já foi secretário estadual de transporte, e o estudioso de ciclovias Tiago Moraes Leitman, fundador de um grupo de cicloativismo. As questões de transporte da cidade, de forma inquestionável, estão demandando preocupação, urgência, empenho e esforço no sentido de pesquisar, debater e legislar. Minha parte foi o pedido do grupo organizador possibilitar que acontecesse no auditório da Câmara o grupo chamado de voluntários. Trata-se de uma rede e que é um movimento surgido durante as campanhas do jornalista e ex-deputado Fernando Gabeira em 2008 e 2010, e hoje se intitula Suprapartidário e aberto a todas as pessoas interessadas em debater as novas conexões da política e seus desdobramentos. Fiz a introdução para o debate e sentei-me na primeira fila, assistindo, como os demais, às discussões que se desenrolaram. Fiquei pensando nos momentos em que o plenário recebe a população durante as usuais sessões de votações, reivindicando suas próprias causas, ou quando os cidadãos são convocados a comparecer às audiências públicas, sejam as especiais ou aquelas convocadas por comissões parlamentares para inquéritos, ou quando são os próprios vereadores que atraem seus convidados para homenagens. Seria mais um dos inúmeros debates que aqui comumente acontece, pois se trata de uma casa do povo, mas este vem com uma característica especial que quero ressaltar. Nosso auditório e plenário, a meu ver, precisam abrigar muito mais vezes esses debates, demandados pelos próprios cidadãos, que poderiam acontecer mais, principalmente nos momentos em que votamos os planos e orçamentos, ou quando áreas da cidade que têm sua destinação alterada por novos traçados e ainda nas mudanças de categoria do nosso patrimônio histórico e cultural. O debate de ontem tratou das necessidades de transporte dos cidadãos da região metropolitana do Rio, a partir do que acontece aqui na nossa capital, e onde novos planos e traçados definidos sem debate têm suas obras em andamento. Uma parte acalorada
foi sobre o traçado do metrô e de como aconteceu a circunstância das obras de instalação dessa linha 4, que teve o traçado original e licenciado alterado, eliminando-se a conexão Botafogo-Humaitá e Jardim Botânico, e ainda acrescentando pontos de cruzamento dos trens, o que, além de não ser seguro, aumenta substancialmente o tempo dos percursos. Este é um debate que vale a pena estimular. Um dos ativistas do movimento O Metrô que o Rio Precisa mostrou que havia uma justificativa das necessidades das Olimpíadas para que estas modificações, e que foi totalmente descartada em consulta feita ao Comitê Olímpico Internacional. No próximo dia 14 de dezembro, uma quarta-feira, fui convidado a participar do debate Saúde, juntamente com os palestrantes já anunciados: Jorge Darzi, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio, e a médica sanitarista, professora de Economia da Saúde da UFRJ, Lígia Bahia, às 19 horas, e todos estão convidados, pois trata-se de um debate aberto ao público, que leva mais ou menos 2 horas, e que, após a exposição, uma breve exposição de 15 minutos dos 3 debatedores, o formato é que se abra para perguntas das pessoas que estiverem no auditório. É uma grande oportunidade para que um grupo pequeno e interessado para discutir os problemas de saúde do Rio de Janeiro, tenha a oportunidade de debater comigo, que sou vereador, com o presidente do Sindicato dos Médicos, já esteve aqui várias vezes, e com a conhecida doutora Lígia Bahia, uma grande conhecedora dos problemas de saúde pública aqui do Rio de Janeiro. Estão todos convidados, espero vê-los no dia 14 no auditório. Obrigado e boa tarde. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação, com a palavra franqueada, o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, imprensa, telespectadores da TV Câmara, mais uma vez, eu venho usar essa tribuna para abordar um tema que ontem eu já dei uma pincelada, que é a questão do número de farmácias que nós temos aqui no nosso estado, no nosso município, no nosso país. É uma coisa impressionante como isso vem crescendo, e isso vem desta forma em função da automedicação que é feita aqui no nosso país. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande, principalmente nós médicos, senhor presidente, e os médicos da casa, e nós temos diversos médicos aqui, porque o que eu venho observando é que nós temos um número de pessoas que procuram esses estabelecimentos e fazem uso de determinados medicamentos e que trazem problemas até para a sua saúde. Em vez de melhorar, piora. Além do mais, isso dá uma tranquilidade enganosa para as pessoas que imaginam que fazendo determinados tipos de medicamento, elas estão melhorando a sua saúde, e na maioria das vezes isso não ocorre. Porque, como dizia um mestre meu da pediatria, professor César Perneta, do IPPMG, Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, ele sempre falava que tem 3 coisas importantes na medicina. A primeira é o diagnóstico, a segunda é o diagnóstico e a terceira é o diagnóstico. Qualquer um, mesmo que não tenha o curso médico, se porventura tiver o diagnóstico, procura um DEF, que é o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas,
Ou então, vai para a internet agora que nós temos uma facilidade enorme para poder pesquisar em relação a determinadas doenças e vai fazer a prescrição, vai se automedicar. Mas o difícil mesmo é você chegar ao diagnóstico. É interessante porque ele já dizia isso há mais de 30 anos atrás. Eu me formei em 74, fiz residência no Instituto de Puericultura e Pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 75 e 76, fiz minha especialização lá também no IPP-MG, e já naquela ocasião, ele sempre que ele dava as suas aulas, o mestre Perneta, ele chegava com essa máxima, ele passava essa máxima para nós, que são alunos dele. Mas isso tem uma razão. Se você tem uma tosse, será que aquela tosse é devido a uma alergia respiratória? Será que é devido a uma virose? Será que é devido a uma asma? Tem particularidades que eu vou citar aqui, por exemplo. Se você tem uma falta de ar e essa falta de ar ela é mais expiratória, isso nos leva para o diagnóstico de uma asma brônquica. Ou seja, a criança ou a pessoa inspira e isso é um movimento ativo, coloca o ar para dentro, mas quando ela vai expirar, aquele brônquio que está inflamado, ele dificulta para que o ar saia. Então, a expiração é maior. E isso gera tosse, junto com a broncorreia, que tem nos casos de asma brônquica. Mas que tosse é essa? Se você não observar que tem uma dispneia expiratória, que tosse é essa que essa pessoa, que essa criança tem? E eu fico citando muitas crianças por ser pediatra, né? Então, eu fico imaginando, e vai por aí afora. Ontem eu ainda citava, em relação à meningite, às vezes só de entrar no consultório, você já fica fazendo uma ideia pelo tipo de característica que aquela criança ou que aquela pessoa está apresentando, e você já vai montando na tua cabeça um diagnóstico. Só que quando você aprofunda a anamnese, aquela história que nós médicos fazemos, quando nós vamos fazer o exame físico, e o exame físico tem que ser apurado, você já consegue detectar que o que você estava imaginando não era o que você constatou com a sua anamnese, com o seu exame físico. E vai por aí afora nas outras patologias. Você chega e você pega uma criança, às vezes, que está com a palidez, criança que está muito branquinho, uma pessoa que está muito pálida, se você não examinar, já passa sulfato ferroso direto, a criança está anêmica. Mas se você vai ver e tem uma hepatosplenomegalia, tem um fígado grande, tem um baço grande, tem uma dor na região tibial anterior, tem uma dor external, tem algum sangramento gengival, você já tem que ficar preocupado, porque pode ser que seja uma doença ligada ao sistema hematopoético, pode estar ligada ao sangue, essa doença, pode ser uma leucose. E o contrário também ocorre. Eu já tive a oportunidade no meu consultório de receber uma criança, e eu me lembro muito desse fato, que ela levou um hemograma e que estava com uma leucocitose, com aumento de leucócitos, os glóbulos brancos, e eu expliquei que aquilo ali não era nada que preocupasse, a criança tinha tido uma febre recentemente, provavelmente aquilo era um quadro ligado à infecção que a criança teve recentemente, etc. Ela pareceu convencida, a mãe, qual não foi minha surpresa quando eu estava saindo, que ela começou a chorar. Isso deve ser leucemia, meu filho está com leucemia. Eu já ouvi falar que quando o leucócito está muito alto, é leucemia. Só que a leucemia é acompanhada de todo aqueles sintomas e de todos aqueles sinais e sintomas que eu citei ainda agora. Tem fígado palpável, tem baço palpável, tem dor external, tem dor na região tibial, tem sangramento, a palidez é uma palidez importante.
E eu expliquei novamente tudo isso para ela. Mas se ela chegar na farmácia, senhor presidente, e dizer que a criança está anêmica, que às vezes, na maioria das vezes, nem farmacêutico é, porque o farmacêutico ainda tem uma possibilidade de dar uma orientação mais gabaritada. Às vezes o balconista já faz um medicamento para anemia. E às vezes não é necessário aquele medicamento, ou então aquele medicamento é incorreto, aquele medicamento é inadequado. Então, eu queria aproveitar hoje que nós temos essa audiência enorme da TV Câmara para dizer que todos que estão nos assistindo, que estão nos seus gabinetes, as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, que fiquem muito atentos a essa questão do número grande de medicamentos que são comprados sem receita médica e por alta recreação de cada pessoa. Eu queria, antes de encerrar, senhor presidente, dizer algo que tem me preocupado muito, que é a questão, e eu soube disso através de próprios funcionários da TV Câmara, que nós não estamos tendo o número de horas que precisamos ter e que está acordado com a TV Câmara. Essa divisão que existe com a TV Alerj, e eu tenho aqui o doutor Edson da Creatinina, que como eu sou da mesma forma, que assistimos muito a TV Câmara, nós sabemos que às vezes a gente quer ter uma participação maior desta casa e que não vem tendo. Então eu queria solicitar a Vossa Excelência, senhor presidente, que pudesse levar ao presidente da casa, que nós temos que fazer uma reunião, e eu vou provocar também essa reunião, para que haja uma divisão equânime em relação à Alerj e à nossa casa, a Câmara dos Vereadores, porque isso não vem ocorrendo. Quem é que vai assistir de madrugada a TV Câmara? É difícil, e eles começam à meia-noite e vai até 10 horas da manhã. Então, não pode continuar acontecendo isso. Então, eu queria até solicitar, vou solicitar às pessoas da minha assessoria, que elas produzam, que elas convoquem, peçam, convidem as pessoas, os demais vereadores, para fazer essa reunião, porque, olha, eu vou dizer para os senhores e para as senhoras, a audiência da TV Câmara é algo que poucos aqui sabem, mas que no município do Rio de Janeiro, a gente vê o quanto nós somos vistos pelas pessoas que têm essa audiência, que dão essa audiência para a TV Câmara. Então, eu gostaria de pedir à minha assessoria, eu sei que eles estão me assistindo nesse momento, para que a gente possa proceder dessa forma que eu estou pedindo. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, esgotada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o vereador Tio Carlos, que dispõe de 20 minutos. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, serei muito breve. O que venho aqui colocar a dificuldade, venho já praticamente 3 meses falando sobre a necessidade da ampliação do efetivo de guardas municipais na região de Jacarepaguá. E apesar de todo o meu apelo, enfim, através também de mostrar de fatos concretos o problema que está acontecendo em Jacarepaguá, principalmente na Taquara e na freguesia, onde existe um grande comércio, venho mostrando aqui aos companheiros vereadores e também até ao próprio executivo, de que 20 guardas apenas para o ordenamento de toda aquela região é muito pouco, né? Já falamos aqui que o último censo demonstrou que naquela região temos quase 600 mil habitantes, e isso vem deixando, às vezes, a gente agoniado, porque se aproxima agora as festas de final do ano, final de ano, com certeza o comércio vai receber uma grande população, pessoas que estão lá indo fazer suas compras, enfim. E nós não teremos absolutamente como atender aquela população com segurança, ou pelo menos com ordem. Esse é o papel da Guarda Municipal, e nós precisamos que o prefeito seja sensível a esse pleito.
O que me assustou é que no jornal Dia de Hoje, na coluna do jornalista Molica, fala que depois do Leblon será instalada em Ipanema uma nova unidade de ordem pública. Acho que, com muito acerto, o Leblon, o Ipanema, realmente merece. Mas por que não Jacarepaguá? Quando chegará a vez de Jacarepaguá? E a nossa preocupação é que, por mais que a gente diga que não, é claro, nós sabemos que Ipanema já existe um ordenamento. O efetivo é maior hoje para um bairro pequeno, tudo bem, populoso, que paga seus impostos, inclusive dizem, né, quer dizer, que é o metro quadrado mais caro do mundo, ali, Ipanema e Leblon, mas não é por isso que a gente não tenha que atender a população de Jacarepaguá. Os nossos parques da região estão abandonados. Abandonados não, tem um efetivo mais mínimo. E os nossos jovens estão indo para esses parques fazer uso de entorpecentes. E nós precisamos, é claro, de forma propositiva, falar isso para que o Executivo tome uma atitude. Eu venho colocando isso, venho falando, até me torno chato, porque, infelizmente, parece que as coisas não acontecem. Eu me lembro quando o prefeito Eduardo Paz foi secretário de Meio Ambiente, ele criou a Patrulha Ambiental e criou, na verdade, o nome era Ecochatos. Eu acho que eu tenho sido um vereador chato, porque essa questão da Guarda Municipal, de 20 guardas apenas para toda a região de Jacarepaguá, e eu venho falando isso já há 3 meses, e nada acontece. Entrei em contato ontem com a Guarda Municipal para perguntar se existia uma estratégia, pelo menos para o final do ano, de ampliar esse efetivo. E a resposta, infelizmente, foi que não há ainda nenhuma expectativa de aumento nesse efetivo para a Guarda Municipal de Jacarepaguá. Então, aqui, quando vi no jornal hoje, né, a implantação da UOP de Ipanema, assim como achei com muito acerto, vereadora Rosa Fernandes, a UOP lá da Tijuca tem mostrado grandes avanços, o ordenamento tem sido com muito acerto, como no centro também os resultados são muito positivos, como no Leblon foi implantado, acho maravilhoso, como em Ipanema, mas eu quero uma resposta do Poder Executivo. Quando teremos, se não a implantação da UOP, que seria maravilhoso, que pudesse acontecer o mais rápido possível em Jacarepaguá, mas acredito que sim, que demanda um tempo mais, demanda treinamento. Então, eu não estou nem falando da UOP, mas se a gente pudesse, de imediato, aumentar o efetivo, seria uma resposta àquela população. Porque nós, vereadores, somos representantes daqueles que votam, e não só aqueles que votam na gente, mas de toda a população da cidade do Rio de Janeiro. Uma parte, vereador. Bom, uma parte, vereadora, com muito prazer. A parte para a vereadora Rosa Fernandes. Bom, eu estou aqui atentamente ouvindo essa questão dos 20 guardas municipais para Jacarepaguá, e isso para mim me causa um certo espanto, à medida que a guarda hoje ela está lotada em vários órgãos da prefeitura. Quer dizer, você tem as unidades de ordem pública que já estão implantadas, mas você tem paralelamente grupos nas subprefeituras que dão um suporte regionalizado. Você tem um outro grupo que fica na própria Secretaria de Ordem Pública que faz as operações. Você tem guarda no controle urbano. Você tem guarda no JET que faz controle de trânsito. Então, na verdade, eu às vezes até fico um pouco perdida, porque eu não tenho todas essas informações e nem sei exatamente onde estão todos os guardas, mas certamente eles estão em vários pontos dentro daquela região. O que a gente precisava entender, vereador, eu entendo a sua angústia, porque é a minha angústia, aonde eles estão. Mas que eles estão, eu tenho certeza, porque tem vários órgãos hoje que têm apoio, a participação da própria Guarda Municipal. Então, acho que ele se dividiu tanto, ele tem um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo acolá, que a gente termina não vendo o volume como um todo e termina percebendo a guarda muito segmentada. Então, acho que essa é uma discussão
que era importante que a gente tivesse, muito mais a título de informação, para que nós pudéssemos saber exatamente aonde estão fazendo o quê. Porque eu vejo a guarda em vários pontos da cidade, em várias secretarias diferentes. Sim, vereadora, eu até tive essa preocupação e fiz um requerimento de informação, só que regimentalmente a gente tem que cumprir os prazos. E aí, dentro dessa razão, o Natal já passou, aí aquela confusão generalizada no comércio, camelô, isso e aquilo tudo, os comerciantes estão falando, ô vereador, por favor, nos dê uma atenção em relação a isso. Então, eu entendo, por exemplo, esse efetivo de 20, ele especificamente na área de Jacarepaguá, por exemplo, a guarda em relação ao trânsito, já é diferente, esse é um outro efetivo. Esses 20 guardas estão lotados para fazer a repreensão dos camelôs vendendo os produtos piratas. Esses 20 guardas, nesse efetivo, constam os guardas para olharem os parques daquela região. Ah, esqueci um detalhe. Nós temos a guarda também, junto com os ecochatos. Mas note bem, em relação a essa estruturação, Jacarepaguá, esse quantitativo é apenas de 20. Até nas questões ambientais, também são esses 20 que estão fazendo. São heróis, na verdade, são heróis, porque não sei nem como é que eles estão conduzindo a vida deles. Porque é impossível fazer um ordenamento. Acho que na questão ambiental, vereador, acho que a participação dele é uma participação bem definida e bem clara, porque eles acompanham as operações da guarda ambiental, da patrulha ambiental. Existe um efetivo específico e treinado só para a questão ambiental, só para acompanhar os técnicos ambientais. Em Jacarepaguá, solicita-se desses 20, e aí sim é que vai. Não tem. Esses também são responsáveis pelas questões ambientais. Desse efetivo de 20, isso é estarrecedor. Eu fui procurar saber, fui a fundo, porque eu não entendia. Falei, não é possível. Jacarepaguá, com o comércio que tem, com os problemas que tem naquela região, não pode ser. Mas, infelizmente, vereadora, inclusive esse requerimento de informação ainda não chegou. Já procurei contato com a Guarda Municipal, com o secretário, que, infelizmente, deve estar muito assoberbado, com muito trabalho, eu sei disso, nas implantações das UOPs, que é específico. Por exemplo, serão 234 guardas para Ipanema. Um efetivo em torno disso, 250 guardas para o Leblon. Como aqui no centro são mais de 500. Olha, eu isso vou te dizer, específico. Só uma parte, vereador. Eu só fico sentida, né, quer dizer, chateada, porque já deveria estar na cidade inteira. E eu só fico chateada porque não está na Zona Norte toda. Madureira, por exemplo, um espaço que precisa muito de ter esse efetivo. Mas eu acho que esse programa é fantástico. Fantástico, vereador. E o meu pleito aqui é que se tem em Jacarepaguá também. Essa é aliás, que se tem na cidade inteira. Só que eu sei que aí demanda treinamento, concurso, isso a gente entende também. Mas nessas questões, por exemplo, agora, como eu conheço a região, e aliás o prefeito conhece também, esse problema, o subprefeito Thiago Mohamed sabe que esse problema existe, só que também não se faz mágica. Agora, nesse momento, vereadora, a gente vem falando, já são 3 meses, eu já fiz o requerimento de informação agora, para que a gente possa ter uma resposta oficial da Secretaria de Ordem Pública, para dizer o seguinte, olha, no momento não dá para ser instalado a unidade de ordem pública, mas será em fevereiro, estamos treinando, enfim. Isso nós precisamos dar uma satisfação ao cidadão. Só uma parte, vereador. Eu acho que de todas as demandas de 1746, de ouvidoria, e eu fui secretária de Meio Ambiente, eu tenho isso muito claro, o maior índice de reclamação fica por conta de poluição sonora, desordem mesmo de estacionamento, ocupação de área pública. Eu tenho certeza que de todas as secretarias, a secretaria mais pesada é a Secretaria de Ordem Pública. Que botar a cidade ordenada, com uma parcela pequena, mas ainda significativa, de que não tem noção da sua responsabilidade, do seu papel, da cultura que carregou ao longo dos anos e que se tenta mudar essa cultura,
é muito difícil, é mudar comportamento, é mais do que ação efetiva, é você tentar mudar a cultura da ordem, da disciplina, do recolhimento do lixo. Isso sempre é uma mudança de comportamento. Sim, eu entendo perfeitamente, mas é o que saiu hoje, por exemplo, na imprensa. Ó. Ipanema Legal. Serão 234 guardas para fiscalizar as ruas de Ipanema, que são, aqui a matéria diz, 11 ruas, e os parques e as praças. Então, aqui, eu não faço nenhuma crítica, pelo contrário, eu sou como a senhora. Acho que é bom, acho que é muito importante, é uma resposta, todos nós queremos, mas a gente tem que ver com responsabilidade, porque eu entendo o que a senhora acabou de colocar como uma parte fundamental. Nós não podemos resolver de uma hora para outra todos os problemas da cidade. E eu sei que o secretário Alex vem fazendo, pelo menos na minha ótica, um trabalho brilhante, porém, nós não podemos entender que, desculpa, eu acho que Jacarepaguá tem muito mais problemas hoje do que Ipanema e Leblon. Priorizou? Tem-se lá os motivos. Talvez a cobrança da população seja outra, enfim. Mas o que eu quero apenas registrar, para que fique claro, para que senão daqui a pouco vão dizer o tio Carlos está falando detrimento de uma região, Ipanema não merecia... Não, pelo contrário, estou dizendo que todos os bairros, mais especificamente, uma área que tem em torno de 600 mil habitantes, hoje, Jacarepaguá, o comércio, mas é muito grande da Taquara e da freguesia. Mas a gente fala de uma maneira geral, Camorim, Curicica, Tanque, essa região está, infelizmente, abandonada, vereadora. E aí, por isso que eu estou aqui fazendo esse apelo de novo, estou me tornando chato, vereador chato, porque... Então, eu vou pedir mais uma parte. Então, porque nesse sentido as coisas não estão acontecendo. Já falei na presença do líder do governo, já falei com o 52º vereador, se assim me permite, Antônio Sá, sobre essa situação da Guarda Municipal da região de Jacarepaguá. Quer dizer, então eu já fiz esse pleito a todos. Uso a tribuna para levar esse apelo ao prefeito Eduardo Paes, que conhece a região, faço esse apelo agora praticamente diariamente, mas infelizmente as coisas não estão acontecendo. Essas são as minhas colocações, vereadora. Se quiser uma parte, está aí. É porque você fez uma afirmação, eu sempre fico observando, até porque, como eu sou uma pessoa que estou permanentemente nas ruas, em contato com as pessoas, ouvindo, e a gente tem um slogan que eu acho que é muito forte, que é muito pesado, quando a gente diz que determinado lugar está totalmente abandonado. Eu acho que é um vício da fala, é um vício de chamar a atenção, de sinalizar. Na verdade, não existe uma área que esteja pode ser totalmente abandonada. Uma hipérbole. É isso. Eu reconheço isso, mas de qualquer maneira, na ânsia, e aí eu busco a melhor palavra. Sinalizar. Eu busco a melhor palavra, que não seja abandonado, mas que não seja tão bem... enfim. Discriminado. Tá bom, então eu queria aqui encerrar a minha fala, senhor presidente, agradecendo e de novo dizendo, mas lembrei, vereadora, lembrei a pensar que ainda me resta um tempinho, tem o problema de Rio das Pedras e Gardênia Azul, que aí Rio das Pedras, eu posso dizer que está quase abandonada, não está abandonada que eu vejo algumas inserções, mas não por falta realmente da gente estar aqui pedindo. Mas eram as minhas colocações, queria concluir. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo o orador utilizado o tempo destinado à segunda parte do grande expediente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a presidência suspende a sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a parte destinada ao grande expediente, passe ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento 1532/2011. Requeremos na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Dr. Cristiano dos Santos Lajoia Garcia, promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do presidente da mesa diretora. Os vereadores concordam com isso como estão? Aprovado. Requerimento 1534/2011, de autoria do vereador José Everaldo. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito, São Francisco de Assis, terceiro milênio,
A União Libertária Animal, Grupo Educacional de Direitos Animais. Vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 1535 de 2011, de autoria do Dr. Edson da Creatinina. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, a senhora Marina Silva, líder socioambiental. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento sem número, requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada definitiva do projeto de lei número 795 de 2010, de autoria dos senhores vereadores Paulo Messina, João Mendes de Jesus, Alexandre Cerruti, Carlos Caiado, Tânia Bastos, Jorge Felipe, Tio Carlos, Rubem Andrade, Adilson Pires, Dr. Edson da Creatinina, Roberto Monteiro, Aloysio Freitas, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Renato Moura, Elton Babu, João Cabral, Márcia Teixeira, Carlinho Mecânico, Casimiro Pimentel, Professor Walsh, Chiquinho Brazão, Carlos Bolsonaro, José Veraldo, Patrícia Morim e Rosa Fernandes, que altera o anexo 1 da Lei 3985, de 8 de abril de 2005. Informo que a matéria já conta com os pareceres das comissões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passe à ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, em votação. Projeto de Lei 1153 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social, para fins de urbanização e regularização urbanística e fundiária, as 43 áreas da área de planejamento 5, a P5, que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Pela ordem... Quem foi? Nobre vereadora Tereza Berger. Para encaminhar, senhor presidente. Projeto ainda... Perdão. Eu peço verificação de quórum. Solicitada verificação de quórum pela nobre vereadora Tereza Berger. Solicito... Solicito aos vereadores que coloquem suas presenças no painel. Os painéis estão liberados. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontram-se na dependência da Câmara para que venham ao plenário. Nós estamos em processo de verificação de presença. A presidência solicita a presença no plenário dos senhores vereadores Alexandre Cerruti, Argemiro Pimentel, Carlinho Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Eliomar Coelho, não, Eliomar Coelho está aqui, Elton Babu, João Cabral, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Morim, Paulo Messina, vereador Paulo Messina, por favor, registre sua presença. Só para ver se está prestando atenção, presidente. Professor Washington, Renato Moura, Rosa Fernandes, Tânia Bastos. Encerrar a verificação. Presente, 20 senhores vereadores. Acordo para prosseguimento dos trabalhos. Passa-se a matéria seguinte. Não houve quórum para deliberar sobre esta
sobre a matéria anterior. Passa-se a matéria seguinte em tramitação especial em regime de urgência. Em primeira discussão, projeto de lei número 1154, de autoria do Poder Executivo, que declara de especial interesse social para fins de urbanização e regularização urbanística e fundiária as 28 áreas das áreas de planejamento 3 e 4, que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. A presença em discussão matéria. Não está em votação. A presença procederá à verificação, mais uma vez, porquanto na matéria anterior não houve quórum para deliberar. A presença solicita aos senhores vereadores presentes que consignem suas presenças. Pode. Ah, não dá por autoria. A todos que assinaram. Mas posso dar entrada? Pode. A presença solicita aos senhores vereadores que encontram-se na dependência da Câmara para que venham ao plenário e registrem suas presenças. Estamos em processo de votação. Solicitando a presença do vereador Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argimiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, João Cabral, João Mendes, Jorginho da SOS, João Mendes presente, solicitando que registre a presença, por favor. Estamos no processo de verificação. Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, professor Washington, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, solicitando ao vereador Carlos Bolsonaro que registre a presença. A presença vai encerrar a verificação. Vou proceder à segunda chamada. Vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Argimiro Pimentel, Carlos Caiado, João Cabral, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, professor Washington, Tânia Bastos. Presente, encerrando a verificação, presente 24 senhores vereadores. Há quórum para prosseguimento do trabalho, mas não há quórum para deliberar sobre a matéria. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 1155, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo da Lei 2.912, 29 de outubro de 1999, no que se refere à delimitação da área de especial interesse social, que abrange a comunidade denominada Chapéu Mangueira. Em discussão a matéria. Pendente parecer. Da Comissão de Justiça e Redação, para emitir, nobre vereadora Tereza Berger. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assunto Ligado ao Servidor Público, o vereador Renato Moura. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, nobre vereador Chiquinho Brazão. Favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Nobre vereador doutor Eduardo Moura. Eduardo Moura. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Nobre vereador...
Quem são os vereadores? Tio Carlos. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presidência procederá à terceira verificação, porquanto nas matérias anteriores não tivemos quórum para deliberar. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem suas presenças. A presidência solicita que registrem suas presenças seus vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, João Cabral, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, professor Washington, Raymond, Rosa Fernandes, Tânia Bastos. Há quórum para a deliberação. 26 vereadores presentes. Os senhores vereadores que aprovam o projeto de lei número 1155 permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda Para a comunicação discussão. de liderança, senhor presidente. Para a comunicação de liderança, o nobre e talentoso vereador Eliomar Coelho, digno representante do PSOL nesta casa. Nobre vereador Jorge Felipe, que preside os trabalhos desta sessão. Senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Comunicação de liderança que eu faço, senhor presidente, é no sentido, eu já fiz uma manifestação aqui sobre esse assunto e vou repetir mais uma vez, porque está se tornando eiro e vezeiro, uma prática que deforma não só o processo legislativo, como deforma uma relação institucional que deva existir entre o legislativo e executivo municipais. Portanto, senhor presidente, desculpa, nobre vereador. nada. Não, porque o que acontece é o seguinte, todos nós aqui temos consciência e ciência de que as duas funções mais importantes do legislador é exatamente a sua elaboração legislativa e a sua fiscalização das ações do executivo. Pois bem, um dos instrumentos que dá a condição de você, como legislador, fiscalizar o executivo é demandas que chegam até o seu mandato, onde você é informado do que está acontecendo na cidade. Outra é a sua ida, no caso, às bases eleitorais, para um debate, para discutir, para saber das necessidades. E um outro instrumento valiosíssimo é a questão do requerimento de informação. É uma prerrogativa nossa solicitar a informação e o executivo responder obrigação. É obrigação, senhor presidente. Eu estou aqui com 9
requerimentos sem ter resposta. 9. 4/12. Mas o prazo vencido? Vencido, prazo vencido. Todos eles com prazo vencido. 30. Tem aqui requerimento que eu fiz no dia 30 de agosto. 8 é agosto. Então é complicado. Porque eu acho... Veja bem, eu não sou da base de sustentação política do prefeito aqui na casa. Faço oposição. Eu faço a oposição não a ele como pessoa, eu faço a ele como administrador desta cidade, inclusive que adota e coloca em prática um modelo que tem a minha discordância radical. Agora, por conta disto, ele não tem o direito de querer cassar o meu mandato, porque isso aqui é uma cassação branca. As coisas que estão acontecendo na cidade, um desmando atrás do outro, pelo menos é o que me chega no gabinete como informação de morador, um desmando atrás do outro. Então, eu não quero, de pronto, já ficar falando sobre o desmando. Então, o que é que eu faço? Faço um requerimento de informação exatamente para saber se aquilo que me foi dito, aquilo que me foi denunciado, corresponde de fato à verdade. Se corresponder à verdade, então eu, como mandato, tomo as minhas atitudes. Agora, o prefeito querer cassar o meu mandato, querer impedir que eu receba resposta a informações que eu busco através de um requerimento de informação, que por lei é a obrigação dele responder. Eu já fiz isso uma vez. Então eu solicito, nobre presidente, que seja acionado a Procuradoria-Geral da Câmara, porque o que eu saiba, a Procuradoria-Geral da Câmara, a função dela é defender exatamente o que acontece nesse legislativo. Então, o prefeito está tentando, porque ele não vai conseguir. Só quem vai me tirar daqui desta casa é quem me colocou, ou seja, o eleitor, o povo que vota em mim. Esse, assim como ele votou para me colocar, ele também vai ter o direito de me retirar desta casa não votando mais em mim. Mas o prefeito não tem de forma alguma este direito. Ele não tem de forma alguma esta prerrogativa de querer tentar cassar o meu mandato, impedindo que eu receba as informações que solicito, exatamente para eu fazer não só denúncia, inclusive fazer tudo que for possível e impossível para a superação dos desmandos praticados pelo Executivo na cidade do Rio de Janeiro, que não são poucos, E eu também não quero ser leviano de chegar aqui e começar a acusar que está havendo isso, corrupção ali, corrupção acolá. Não quero fazer isso. Mas eu quero ter o direito, na medida que eu tomo conhecimento, faço a verificação, chego à conclusão de que é verdade, um desmando que está inclusive trazendo prejuízo para os cofres do município, para o tesouro do município, para o contribuinte desta cidade, então isto daí eu faço e vou fazer e ninguém vai tirar o direito de eu fazer. Fui eleito para isto. Fui eleito exatamente para fazer leis, para produzir legislações e para fiscalizar as ações do Al-Qaeda, Eduardo Paes, na cidade do Rio de Janeiro, que transformou esta cidade num verdadeiro bazar a céu aberto. Está aí vendendo tudo, a cidade hoje é mercadoria, quem oferecer mais começa a ter exatamente o seu quinhão de benesses daquilo que é oferecido pelo Poder Executivo. Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho todo o direito de ser oposição. E sou oposição exatamente por discordar da forma como o Al-Qaeda Eduardo Paes administra a cidade do Rio de Janeiro. Administra naquilo que
resultado das suas intervenções como administrador, tem gerado prejuízos para a cidade, prejuízos para os moradores e em nada melhorado a condição de vida do povo sofredor desta cidade. Fazer anúncios de obras, íconos da eficiência globalizada, isto daí, através da mídia, de forma edulcorada, espetáculo, isso é muito bom. Agora, eu quero ver exatamente o resultado na prática, se realmente aquilo que está sendo falado é real, é concreto. Porque a pessoa hoje na cidade do Rio de Janeiro, que precisar de um atendimento hospitalar e que a sua vida dependa deste atendimento, corre o risco de perder a vida. Recentemente, a gente assistiu, inclusive, uma senhora com uma liminar na mão, 6 dias, sem nenhuma instituição hospitalar atender. Então, o que aconteceu? 7º dia, veio a falecer. Será que isso não é crime? Será que isso eu não posso chegar e dizer que é crime? O município do Rio de Janeiro, através do executivo, que tem a obrigação de fornecer serviços para atendimento das necessidades básicas da população, e uma das necessidades básicas da população é a saúde, ele ser omisso, ser negligente, ser ausente, e por conta disso a pessoa perder a vida, de quem é a responsabilidade? De quem é a culpa? Tem que ter um responsável, tem que ter uma culpa. E, identificado o responsável, automaticamente tem que responder exatamente pelo crime cometido de acordo com a lei. Então, senhor presidente, a comunicação de liderança que eu faço é no sentido de dar conhecimento a esta casa, aos demais vereadores e vereadoras, de que nós devamos tomar providências em relação a isto daqui. A Procuradoria-Geral da Câmara, ela tem que fazer isto. Provocar o alcaide Eduardo Paes, por que não está respondendo os requerimentos de informação feitos pelos vereadores. Até porque eu não sou o único caso. Mas eu necessito. E quero a informação correta, porque às vezes vem a informação respondendo exatamente aquilo que a gente não perguntou. Eu quero a informação correta, daquilo que eu... Porque tem intervenções urbanas acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, inúmeras e diversas. O que a senhora está fazendo de errado que tomou esse susto? Não. Então, inúmeras e diversas, senhor presidente, que merece um acompanhamento, pelo menos de minha parte, e eu tenho a impressão que de outros vereadores e vereadoras desta casa, que têm realmente preocupações com o destino, não só dos moradores, como da própria cidade do Rio de Janeiro. Portanto, era essa comunicação e gostaria de, pelo menos, ser atendido, né, com a atuação da Procuradoria-Geral da Câmara, para que realmente essa atitude do alcaide modificasse. Não tem a menor dúvida, vereador. Hoje mesmo já estou encaminhando. É só mandar cópia para eu poder pedir a Procuradoria. Pela ordem, nobre vereador Rubens Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, só para dar continuidade à informação aqui do vereador Eliomar Coelho, que procede, porque, vereador, essa situação ocorreu também em relação ao nosso mandato. Nós, senhor presidente, nós provocamos, no bom sentido, a presidência dessa casa, a vereadora Andréa Gouveia também provocou a Procuradoria, e a Procuradoria tratou da forma em que fundamentou a cobrança dos nossos requerimentos de informações, e eu recebi as respostas todas que já estavam vencidas no prazo à época.
fizemos essa formalização à presidência da Casa, que procedeu de forma correta junto à Procuradoria. Falo isso porque, quando recebi a resposta com o relato da Procuradoria, constava também que a vereadora Andréa tinha também solicitado a intervenção da mesa diretora, através da Procuradoria, para cobrar do Executivo a resposta, porque isso é um princípio básico do trabalho parlamentar, do Poder Legislativo, e que nós não podemos abrir mão. Independente da posição política, não vou entrar aqui no mérito da discussão da avaliação política traçada pelo vereador Eliomar Coelho, ao qual eu tenho divergências em relação a avaliações ditas. Hoje mesmo estivemos a inauguração de mais uma clínica da família, ontem do espaço de desenvolvimento infantil, e que não deixa, aliás, nem dever. O vereador falou de mercado, eu quero dizer mais. Os espaços de desenvolvimento infantil, a creche, e ontem eu tive a oportunidade de participar em uma lá na Estrada da Cancela Preta, em Padre Miguel. Eu não conheço instituição que tem um espaço, um solário, um local de recreação para as nossas crianças, um espaço para 10 berços, enfim, do ponto de vista técnico, extremamente correto. Mas não é esse debate que eu quero trazer aqui e registrar que a presidência não se negou, no meu caso, e acho que da vereadora Andréa, de acionar a Procuradoria para cobrar a resposta. Então, o vereador está correto, porque essa é a ação do Parlamento e não podemos abrir mão. Mas eu quero relatar aqui com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Casa, reiterar o convite aos nobres vereadores que não confirmaram a presença. Segunda-feira, a comissão promove uma visita ao Parque Tecnológico Rio, na cidade universitária. Contamos com a presença do presidente também. Nós teremos aqui a saída em frente da Câmara, os vereadores que desejarem veículo para o transporte e o retorno. Alguns vereadores irão... 9 horas nós estamos marcando, né? Enfim, aqui em frente à Câmara, segunda-feira. O reitor confirmou a presença para o encontro lá também. Será feita uma apresentação lá no parque e depois as visitas em algumas unidades para que nós possamos conhecer melhor o Parque Tecnológico do Rio, e é importante isso. A participação de todos os vereadores aqui, então reitero. De repente o vereador já tem sua agenda comprometida, que o chefe de gabinete ou um assessor que pudesse representá-lo e relatar sobre essa visita. A segunda, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a pedido do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro, a comissão recebeu hoje aqui no cerimonial, juntamente com o vereador Adilson Pires, André Gouveia Vieira, Raymond, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos e Tio Carlos, o presidente do sindicato e representantes do setor, para tratar de uma matéria que se encontra aqui na Casa, que já foi votada em primeira discussão, para que a Casa possa avaliar e aprovar em segunda discussão. Reitero alguns dados aqui, enfim, só em São Paulo, né, são 30.188 empresas, no Rio são 7.952, olha o diferencial. Muitas empresas deixando o setor, mas São Paulo, né, dados de 2008, do Observatório Softex, que é a parte que faz esse estudo para o Brasil todo, gerou 206.050 empregos, postos de trabalho, na área de TI, Tecnologia da Informação. O Rio de Janeiro, 50.914. O Brasil cresceu até 2008, 13% nesse setor. O Rio de Janeiro, 9,1%. Essa é uma contribuição importante. A vereadora tratou da questão da guerra fiscal, mas é isso mesmo. Lamentavelmente, São Paulo pratica já 2%, Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. Enquanto esse país não tiver uma reforma tributária nacional, discutida pelo Congresso Nacional, nós vamos ter que conviver com esse sistema lamentável, né? Uma tributação muitas vezes excessiva, os resultados cobrados pela sociedade, cada município fazendo a sua operação, muitas vezes abaixo de 2%, que a legislação não permite, e o Rio de Janeiro não pode ficar de fora. Lembrando que esse setor não é um setor de grandes empresas, nem de médias.
São jovens formados aí nas universidades, inovando, que com um colega, com um parente, com um amigo, cria ali sua microempresa, o seu negócio para dar suporte, inovar, construir programas, enfim, para fazer rodar aí cada vez mais o sistema e a vida das pessoas informatizada e conectada. Então, ficam aqui essas considerações aos senhores vereadores e senhoras vereadoras e um apelo para que a gente possa, até o final dessa legislatura, apreciar essa matéria, conversar, tirar as dúvidas. Essa não é uma mensagem de nenhum vereador, para não criar nenhum vício de iniciativa. É uma mensagem do Executivo depois de estudos da Fazenda e de outras áreas da Prefeitura. Pela ordem, o nobre vereador André Gouveia. Primeiro assunto, os requerimentos de informação, presidente. Hoje, o 22º requerimento de informação do meu gabinete venceu sem retorno dentro dos 60 dias previstos. O 22º, tem 22 RIs do meu gabinete atrasados. Hoje venceu o 22º. No dia 11 de outubro, foi encaminhado à presidência da Casa, com assinatura minha, do vereador Edson da Creatinina e do vereador Paulo Pinheiro, um pedido para que o senhor encaminhasse ao Ministério Público a reclamação dos RIs que não são respondidos e não são devolvidos pelo Executivo. Nós não estamos nem reclamando do teor das respostas, que muitas vezes não tem nem lé com cré com a pergunta que foi feita. Estamos reclamando até dos prazos, não é nem do conteúdo, porque o conteúdo também, na maioria das vezes, vem de uma maneira absolutamente distorcida daquilo que a gente quer saber. E eu, pessoalmente, lhe procurei há pouco tempo, não me recordo o dia, para lhe mostrar um exemplo de resposta, né? Um requerimento de informação que foi mandado em determinado mês, para a secretaria correta, que naquele momento cuidava do processo, já tinha expirado o prazo, já tinham passado mais de 60 dias, eu recebo com muito atraso uma resposta dessa secretaria, dizendo que aquele processo não estava mais naquela secretaria, que já tinha passado para outra secretaria, então que eu tinha que pedir de novo, tinha que recomeçar o processo, mandando para outra secretaria. Ou seja, é uma coisa totalmente absurda, até porque quando foi encaminhado para eles, estava na secretaria certa e eles é que demoraram a me responder com muito atraso, e nesse período passou para uma outra secretaria. Não é possível que eles não possam transferir diretamente para outra secretaria, afinal a prefeitura é uma só, esse pedido de informações que está lá parado há não sei quanto tempo. Então, eu acho que realmente, presidente, o senhor tem sido aí incansável na defesa das nossas prerrogativas do Legislativo, e a gente precisa que esses RIs regressem a tempo e a hora. A segunda... Vossa Excelência permite? Vossa Excelência pode mandar cópia para a presidência, porque deve se tratar de secretaria diferente, né? Ou é a mesma secretaria, esses requerimentos? Esses requerimentos são de secretarias diferentes, diversas, são várias. Né? Por favor, manda, diversas secretarias. O secretário está sujeito a responder, né? Exatamente. Por essas ações. E nós vamos tomar o procedimento devido. Tá, por favor, encaminhar. A segunda questão, presidente, eu não sei se o senhor já se manifestou sobre isso, mas hoje, na Folha de São Paulo, saiu uma matéria, uma reportagem, dizendo que o ministro Lupi, enquanto era assessor dessa Câmara durante alguns períodos, eu não sei de cor quais, também era assessor na Câmara Federal, coisas que seriam incompatíveis, porque duas assessorias em casas distintas, legislativas, a lei impede. Realmente, eu me lembro que quando a gente contrata um assessor, esse assessor tem que fazer uma declaração dizendo que não recebe de outra fonte pública, que não tem outro emprego público ou não está recebendo como comissionado em outros órgãos públicos. Então, eu gostaria de saber, provavelmente o senhor já deve ter sido consultado sobre isso, não sei,
se o senhor pudesse esclarecer a casa sobre esses acontecimentos. Obrigada. Na verdade, respondendo a Vossa Excelência, o ministro Lupe formulou uma consulta à Câmara de Vereadores no sentido de saber se há incompatibilidade, porquanto no período, eu posso lhe fornecer os dados de uma forma mais precisa, mas período de 2000 a 2005, parece-me, ele esteve requisitado à Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo vereador Sami Jorge, mas não ocupava cargo comissionado. Foi devolvido em 2005, e em 2006, se não me falha a memória, ele foi requisitado para a Câmara de novo e ocupou um cargo comissionado, um DS9, por um mês e alguns dias, no gabinete do vereador Charbel Zaib. O requerimento de Sua Excelência o Ministro encaminhei à Procuradoria para que ela se manifestasse em relação à consulta. Mais alguém que falou alguma coisa a respeito do tema? Não. Então, vamos retornar à ordem do dia. Retornamos ao primeiro projeto da pauta. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1153, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização urbanística e fundiária as 43 áreas da área de planejamento 5, que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. A matéria está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Solicitou nominal? Solicitada a votação nominal pela vereadora Sônia Rabelo. Vamos proceder à votação nominal. A presidência solicita aos senhores vereadores que compareçam ao plenário. Estamos em processo de votação nominal. E essa é a terceira votação, hein? A votação está liberada. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontrem nas dependências da Câmara para que venham ao plenário. Estamos em processo de votação. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Elton Babu, João Cabral, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, professor Washington, Raymond, Tereza Berger. A presidência vai proceder à segunda chamada. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Carlos Caiado, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Elton Babu, João Cabral,
Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Márcia Teixeira, Patrícia Amorim, Tereza Berger. A presidência vai encerrar a votação, hein? É encerrada a votação. Presente, votaram sim 24 senhores vereadores. Impedido regimentalmente de votar o presidente. Não há quórum para deliberar, considerando que foi a terceira verificação, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.